Boa noite a todos, muito obrigado. Desculpem pelo atraso. Estamos dando início a mais uma conferência do ciclo de conferências de 50 temas do curso Conhecimento de Si Mesmo. Então, este curso está organizado didaticamente para que, conforme vamos assistindo às conferências, vamos recebendo técnicas, chaves, que se aplicadas, vamos tendo resultados progressivos neste trabalho que precisamos fazer, precisamos comprovar. Não basta escutar, não basta ler, não basta compreender intelectualmente, é preciso comprovar para que haja uma verdadeira mudança, uma real transformação no nosso interior, que é o objetivo deste ensinamento. É o objetivo da nossa existência, fazer um trabalho superior, profundo sobre nós. E neste curso estão as chaves, neste curso estão as pistas, todas as pistas necessárias para que nós possa dar início a esse trabalho e ir buscando as pistas mais profundas. Não se entregam tudo neste curso. Nos são entregue um beabá que nós colocarmos em prática, vamos comprovando e tendo novas informações, novas técnicas e assim progredindo no trabalho interior, que é um trabalho que deve ser real, não basta ser um trabalho intelectual. Então, o tema que temos para hoje, dentro da ordem estabelecida pelos mestres, é o tema número 12, retorno e recorrência. Então, são duas leis que atuam em tudo. Essas leis atuam. Também são conhecidas como lei de karma e dharma, ação e consequência. Não há uma consequência sem uma ação e não há uma ação que não tenha uma consequência. Tudo que se faz repercute, produz um resultado, ainda que futuro, mas produz, muitas vezes é imediato e algumas vezes retarda um pouco, porém esse resultado sempre acontece de uma ação. É como se jogar uma bola contra uma parede, essa bola vai retornar. Então, essas leis são leis que atuam na natureza, atuam em nós, atuam nos fatos, nos acontecimentos. Enfim, em tudo está presente essa lei. Muitas pessoas conhecem por informação equivocada essa lei de retorno como lei de reencarnação. Porém, a reencarnação, falando de nós, seres humanos, a lei de reencarnação é de outra forma. Se nós voltamos à vida, isso se chama retorno.
Então tudo retorna, tudo volta a acontecer. E está aí a palavra retorno, quer dizer voltar a acontecer. Acontecer novamente. Então voltam a acontecer o dia, as horas, o ano, o mês, o ano, os séculos. Tudo se repete, tudo volta a acontecer. E também os fatos voltam a acontecer. Então, na nossa vida, nós somos um retorno. Nós estamos aqui com este corpo físico porque retornamos. Nós vivemos em diversas épocas, em diferentes épocas. Então, nós vivemos muitos retornos. Para ser mais preciso, nós retornamos 108 vezes. Então, são 108 existências. 108 existências. Que tem um objetivo. O objetivo é fazer este trabalho, o trabalho de revolução da consciência. Trabalho de revolução da consciência. Esse é o objetivo dessas nossas existências. Em uma dessas existências, ou em algumas existências, nós deveremos, por lógica, por lei, buscar fazer esse trabalho, ter inquietudes e encontrar esse ensinamento que nos proporcionam, então, fazer esse trabalho de revolução da consciência. Porém, raras são as pessoas que encontram esse ensinamento e podem fazer esse trabalho de revolução da consciência. Então, na nossa vida, voltam a acontecer, numa vida passada, aconteceram os fatos, aconteceram muitas coisas na nossa existência. Então, nesta existência, isso volta a acontecer novamente. É como um filme vivente. É um filme vivo. Quando se vive uma existência, quando nós existimos neste mundo, quando se morre, esse filme é enrolado, é rebobinado e se leva para a eternidade. Então, em uma nova existência, quando se nasce de novo, quando se tem novamente um corpo físico, se traz esse filme para projetar na existência. É como um tapete que, quando se desce, quando se desembarca de um avião, por exemplo, se estende um tapete para que uma pessoa importante vá caminhar até o seu destino. Então, quando nós nascemos, nós trazemos esse filme e projetamos na vida real, projetamos na nossa existência. Então, nós já trazemos as cenas que vão acontecer na nossa existência. Então, são as recorrências.
Então, isso que volta a acontecer é a recorrência. Nós retornamos e trazemos o filme e vamos projetar na nossa existência esse filme. E esse filme é recorrente. Tudo o que aconteceu na existência passada vai acontecer nesta existência. De forma mecânica, de forma que em épocas iguais, na mesma época em que aconteceu algo, vai acontecer nesta existência. Em uma existência passada, nós tivemos uma briga com uma pessoa. Nesta existência, nessa mesma época, nessa mesma idade que nós tivemos a briga na existência passada, vai ocorrer novamente essa briga. E se nós matamos a outra pessoa, nesta existência, essa pessoa nos matará. Então será o contrário. Então nós vamos pagar o que ficamos devendo da outra existência. Então voltam a acontecer esses eventos, essas cenas, da mesma forma, com as consequências. Quer dizer, acontecem com mais gravidade. Acontecem são acontecimentos mais graves, porque os personagens, os atores, estão mais robustos. Então, os atores são os nossos eus. Os nossos diferentes eus são os atores, que em determinada época, em determinada idade, se as pessoas que tiveram essa briga se buscam telepaticamente, os eus se atraem telepaticamente para viver novamente essa cena, essa recorrência. Então, se uma pessoa, quando duas pessoas se encontram, se gostam, duas pessoas do sexo oposto, por exemplo, se encontram, se gostam e se casam, isso é devido à recorrência. Essas pessoas já se casaram em outra existência e vão se casar nesta existência e possivelmente nas próximas existências que terão, se é que terão, irão novamente se reencontrar. E essa união vai durar o tempo que deve durar por recorrência. Então, uma pessoa, um casal, se casa com o propósito de viver juntos até que a morte os separe. Porém, geralmente não é assim, ou ultimamente, por esses tempos, não é assim. As pessoas se casam com esse propósito, com esse ânimo, porém acontecem as recorrências, porque está previsto na existência dessas pessoas, e as pessoas se separam, se afastam. Muitas vezes por motivos banais, mas porém devem se separar porque está aí a lei de recorrência atuando. E se separam porque exatamente tanto uma como a outra já tem outro compromisso com outra pessoa após essa separação. Então as duas
tem já alguém lhe esperando para cumprir uma nova recorrência. Então, essa união deve termina por recorrência, porque já vai iniciar para os dois, já vai iniciar uma nova recorrência. Os dois têm alguém está lhe esperando para então se encontrarem, se unirem, e assim sucessivamente. Então, essa mesma união também tem a sua recorrência e tem o seu tempo que vai durar. Isso não é que as pessoas queiram, não é que nós queira. Essas recorrências não são provocadas por nós, esses acontecimentos que nos acontecem na nossa vida, nossa existência, acontecem por baixo da nossa razão. Nós não provocamos isso nessa existência. Isso é automático, porque já está previsto para se repetir, porque em outra existência nós já passamos por aí e devemos passar novamente nesta existência e em próximas existências, se é que se tenha ainda existências por existir dentro dessas 108 existências. Então, existem atos que são atos da recorrência. A maioria dos acontecimentos são recorrentes, são automáticos, são mecânicos. Também existe a lei dos acidentes, por nós estar adormecidos, por estar descuidados. Quando nós nos descuidamos, provocamos um acidente, nos envolvemos em um acidente. Se não é uma recorrência, se é um acidente, isso se torna uma recorrência para outra existência. É mais um compromisso que se está assumindo para outra existência. Em uma próxima existência, esse acidente vai acontecer novamente, porque ele já entrou, já faz parte das cenas desse filme que nós vamos enrolar e levar para a eternidade. E quando voltar, quando retornar, já trazemos então esse acidente já como uma recorrência, e ele vai acontecer exatamente na mesma época e da forma que aconteceu nesta existência. E existem os acontecimentos conscientes, os atos conscientes. Então são os atos da recorrência, os atos de acidentes por estar adormecido, e os atos conscientes quando nós estamos em vigília, estamos em recordação de si. Se nós estivermos em recordação de nós vamos provocar atos conscientes, vamos gerar atos conscientes e não vamos cair em recorrência, não será algo mecânico, algo automático. Então, os atores são os que nos levam a cumprir com esse filme que nós levamos, enrolamos e trazemos. São esses atores, os nossos eus, que nos levam a voltar, projetar e provocar essas cenas, esses acontecimentos na nova existência, nesta existência. Então, nada é novo.
na nossa existência, na nossa vida, nada é novo. Tudo é algo que já aconteceu e está se repetindo, está recorrendo. É recorrente. É como um trilho de trem. O trem é lançado nos trilhos e segue o destino para onde os trilhos vão. O trem vai pelos trilhos. Então, esses acontecimentos, eles vão se tornando cada vez mais graves, mais profundos, mais consequentes, mais carregados de complicações. É como um caminho de terra por onde passam carros, carroças, enfim. Esse caminho vai ficando cada vez mais fundo. Os rastros por onde passam as rodas vão ficando cada vez mais fundos. Isso são como as consequências, os acréscimos de cada existência que vai se agravando. Vai sendo cada vez mais grave um acontecimento, uma briga. Se em uma existência nós brigamos com alguém e não houve morte, na próxima, por lei, porque o eu está mais forte, o ator está mais robusto, nessa existência vai haver morte. Porque como o caminho, a estrada de chão por onde passam os carros, as carroças, vai se afundando, assim também nos nossos eventos recorrentes vão sendo cada vez mais graves, vão sendo cada vez mais carregados de complicações. Então é por isso que se diz que nós não provocamos esses acontecimentos, tudo nos acontece. É como que troveja e chove. É automático, é decorrente do que nós levamos dentro, é decorrente dos nossos defeitos psicológicos. Porque os nossos defeitos, nós não... quando uma pessoa morre, quando uma pessoa desencarna, os defeitos não se extinguem. Os defeitos não são eliminados, não morrem os defeitos. Os defeitos são arquivados e são levados para a eternidade, para a região do limbo, onde se aguarda uma nova existência. Então, quando se retorna, quando se volta à existência, esse pacote que é nosso, nós trazemos à existência, porque é aí que está o material para este trabalho, para o trabalho de revolução da consciência. O material para o trabalho está exatamente nos nossos defeitos, está na nossa recorrência. Então, cada existência é uma oportunidade que se tem de fazer este trabalho. E as recorrências são oportunidades também. Se nós não corrigimos em uma existência, então ela se repete na outra existência para nós recordar, e se temos esse ensinamento, se temos o ensinamento dos 3 fatores, nós vamos poder corrigir.
Então isso sempre vai acontecer em todas as nossas existências. Vão nos apresentar esse problema para nós resolver. Não é que o Criador queira nos castigar com isso. Isso é um castigo que nós nos pomos, que nós nos colocamos por não ter eliminado o ator em alguma existência. Porém, em cada existência, nós temos a oportunidade de trabalhar e eliminar esse ator, ou seja, eliminar o eu, ou os eus. E a única forma que há de que a recorrência se extinga. Porque sem ator não vai haver filme. Ou sem ator não há filme. Não há um filme sem atores. Sem atores é impossível fazer um filme. Então, este filme, se nós eliminamos os atores, que são os eus, a existência será muito diferente, será algo consciente. Nós vamos poder provocar os fatos de forma consciente, os acontecimentos, as cenas de forma consciente, porque o filme está em branco. Então nós poderemos gerar então os acontecimentos de forma consciente, porque estaremos conscientes, não estaremos com a recorrência e nem nos acidentando, porque os acidentes são por estar com a consciência adormecida. Então, como não se tem os eus, a consciência está desperta e se pode gerar os acontecimentos de forma consciente. Diferente como em nossa existência acontece, tudo o que acontece automaticamente. Então, as guerras são recorrentes, as catástrofes naturais são recorrentes, o planeta está em recorrência do que já aconteceu há milhares de anos, está acontecendo agora com essas convulsões, esses acontecimentos naturais, catastróficos naturais que estão acontecendo. Já aconteceu há milhões de anos e estão voltando a acontecer novamente. Isso é recorrente, isso é por lei de recorrência, deve acontecer. Então a recorrência acontece em todo o cosmos e acontece no nosso microcosmos, no microcosmos homem. E a forma de se modificar isso é com a eliminação do defeito psicológico. Só se pode modificar eliminando o ator, o defeito psicológico. E é por isso que, então, se entrega neste curso estes três fatores, os três fatores para a revolução da consciência. Os três fatores: o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento
de forma gratuita, de forma livre a toda pessoa que queira. Devemos disponibilizar esse ensinamento ao maior número possível de pessoas. Então, o nascimento é sexual. O nascimento é sexual. A morte psicológica é a eliminação dos defeitos psicológicos. E o sacrifício é ensinar outras pessoas a fazer este trabalho, a dar as chaves para que outros também possam fazer esse trabalho. Então, o nascimento é sexual. Na união de duas pessoas do sexo oposto, homem e mulher, sem fornicação. Então se criam os corpos internos para então se expressar em outras dimensões e complementar com esses corpos, fazer o trabalho de revolução da consciência. E a morte psicológica é a eliminação dos eus, dos defeitos psicológicos, dos pecados capitais, do defeito da ira, da vingança, da inveja, da cobiça, da luxúria, da preguiça, do orgulho. Então, através da prática de autoobservação, a prática de autoobservação por atenção, colocar atenção nos nossos centros, nos centros da máquina humana. Quer dizer, nos pensamentos, a atenção no que pensamos. Observar, auto-observar o que pensamos. O que sentimos. O que falamos. E o que fazemos. Porque o pensamento é recorrente. Se nós formos nos auto-observar, nós vamos perceber que os nossos próprios pensamentos são recorrentes. Nós pensamos as mesmas coisas. Os nossos sentimentos são recorrentes. Nós sentimos as mesmas coisas. Sentimos orgulho, sentimos ciúme, sentimos inveja. E nós falamos sempre as mesmas coisas. Se nós formos observar, nós sempre estamos dizendo as mesmas coisas. Nas conversas com amigos, na conversa com colegas de trabalho, é sempre a mesma conversa. Então é recorrente. Então são recorrentes os pensamentos, os sentimentos, as nossas palavras e as nossas obras são recorrentes, porque o pensamento é a origem de todo esse processo. Tudo começa com os pensamentos. Então, se os pensamentos são impuros, os sentimentos são impuros. Se os sentimentos são impuros, a nossa fala será impura e as nossas obras serão obras impuras, negativas. Então se elimina o eu, porque o pensamento tem origem nos eus. Todo pensamento tem origem em um ou outro eu psicológico. Então, o eu psicológico se apodera da máquina humana e utiliza a máquina humana através dos 3 cérebros.
do cérebro intelectual, do cérebro motor, instintivo sexual e do cérebro emocional, porque nós somos um ser, somos um animal tricerebrado. Temos o cérebro intelectual, temos o cérebro emocional e temos um terceiro cérebro que comanda as funções motoras, que está envolvida a fala, as funções instintivas e sexuais. Então é o cérebro motor, instintivo, sexual e o cérebro intelectual e emocional. Então os defeitos psicológicos usam a máquina humana através desses cérebros, através dos nossos centros, de todos os nossos 5 centros inferiores, que é o centro sexual, o centro instintivo, o emocional inferior, o intelectual e o centro motor. Então, quando um defeito está agindo, quando ele se apodera da máquina humana, ele tem ao seu dispor os 3 cérebros e ele faz e desfaz através dos cérebros. Ele manipula a máquina humana. É como uma marionete que é manipulada por fios invisíveis. Aquela marionete é manipulada com uma mão ligada aos centros, aos membros, aos braços, às pernas. E então, conforme se move essa mão, esses fios movimentam essa marionete. E assim somos nós, nas mãos dos defeitos psicológicos. E nós acreditamos que somos nós que estamos fazendo alguma coisa. E na verdade são os defeitos, ou é um determinado defeito que está no trono da máquina humana e está agindo. E está provocando tudo essa recorrência, está provocando toda a recorrência e vai agravando. Cada vez, cada existência se agrava mais. Essa recorrência fica mais complicada. Então, os eus são pessoas dentro de nós, são pessoas que têm compromissos firmados em uma existência anterior. Então, os eus assumem compromissos para determinadas épocas da existência. E quando chega essa época, esse eu vai em busca de cumprir com esse compromisso. Um encontro, por exemplo, de 2 pessoas que se namoram, que se gostam, que casam, é provocado por um ou outro eu em determinada época da vida. Então, os eus das 2 pessoas se buscam telepaticamente para ir se encontrar na época prevista, na época já pré-definida pela recorrência. Então eles se buscam e se encontram. E vai durar o tempo que deve durar por recorrência. Porque quando termina um relacionamento, é porque já tem outro na fila, já está o próximo. As 2 pessoas já têm algo previsto para mais adiante. E é preciso então que esse relacionamento finde. Então, as guerras são recorrentes, as brigas são recorrentes, e nós podemos refletir a partir
dessa informação. Refletir por que então o mundo, a sociedade está cada vez mais complicada. Cada vez os crimes são mais bárbaros. Cada vez acontecem mais violências que antes não acontecia. Então é por recorrência que em séculos passados nós vivemos nessa época. Então aconteceram algumas coisas e foram sendo repetidas e agora estão se repetindo e estão sendo cada vez mais graves. Então, se vê um pai, uma mãe tirar a vida dos seus próprios filhos, isso antes não se ouvia falar, não se sabia desses acontecimentos. Ou se ouvia falar, eram muito raros, eram raríssimos. Porém, hoje está frequente do homem matar a esposa, está muito mais frequente que em outros tempos. Então, a recorrência está acontecendo e cada vez de forma mais violenta, cada vez de forma mais profunda, mais grave, mais degenerada, para ser um pouco mais direto. Então, a única forma de modificar isso é através da morte psicológica, da eliminação do defeito que provoca a recorrência. Não há outra forma, não há educação, não há terapia, não há recuperação de uma pessoa sem que ela faça um trabalho sobre si mesmo. Se ela elimine o defeito, ela elimine a causa do mal. Não é uma contenção, não é se aguentar, se disciplinar e não cometer erros, e sim é eliminar o ator que comete o erro, que é o defeito psicológico. Então, o defeito psicológico leva dentro, esta é a nossa psique. Porém, aqui é uma figura plana, mas a nossa psique não é uma figura plana. Nós podemos exemplificar a nossa psique como algo tridimensional, profundo, que por fora estão os defeitos que são aceitos, que as pessoas, nós dizemos, eu tenho defeito, todos têm, todo mundo tem, não sou só eu. Então, os defeitos que estão na superfície, que estão por fora. E nas profundezas da psique estão os defeitos mais graves, os defeitos mais violentos. Então, a nossa psique está composta de 97% da nossa essência, daquilo que nós temos, daquilo que existe de mais puro, podemos dizer do ouro. Essa consciência, essa essência está aprisionada nos defeitos psicológicos. Então, o que age é o defeito.
não é a essência, não é a nossa consciência. Então é preciso eliminar o defeito e resgatar a essência que esse defeito leva presa, que leva aprisionada dentro de si. Então, com a eliminação do defeito, que isso se chama morte psicológica, que é um trabalho real que se faz sobre nós mesmos. Então, com a morte desse defeito, libera a essência. E então a essência vai poder se manifestar através de nós. Vai poder se manifestar através da máquina humana. Então, vai se manifestar através dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, da fala e das ações. Vai se expressar de forma plena, de forma correta, e não vai ser algo originado por defeito psicológico, porque as nossas ações são originadas pelos defeitos psicológicos. Ainda que nós diga que agimos com coração, muitas vezes a ação parte de um ou outro defeito psicológico. Então, para modificar isso, é apenas possível quando se eliminam os atores, quando se elimina o eu psicológico. E assim acontece a mudança verdadeira, a mudança real no nosso interior. No interior de uma pessoa que trabalhe sobre si, que auto-observe-se e elimine os maus pensamentos que dariam origem aos maus sentimentos, que dariam origem às palavras incorretas e aos atos incorretos. Então, se agiria de forma reta. Então, estes 4 aspectos da retidão humana começam com os pensamentos, pensamento reto, o sentimento reto, a fala reta e a ação reta. Então, é o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. E isto só é possível na ausência do ego, na ausência do defeito psicológico. Então se pede, quando se percebe um pensamento, quando se percebe um sentimento, quando se quer falar ou fazer alguma coisa, que a nossa consciência, através de uma reflexão, através da autoobservação, se percebe que isso está incorreto, se pede então a uma parte do nosso ser, que se chama Mãe Divina. Em nós todos temos uma mãe e um pai. Temos um pai físico e uma mãe física, e temos um pai interno, que é um pai espiritual, e temos uma mãe espiritual. O trabalho da mãe é eliminar o defeito psicológico, porém nós precisamos ver o defeito, reconhecer que é um defeito e pedir a ela que elimine. Então aí, se nós pedimos, ela elimina. Deve haver um arrependimento. Nós devemos nos arrepender, reconhecer que estamos errados, que estamos atuando de forma errada e queremos modificar isso. Então, a mudança real é pedir à Mãe Divina que mate esse pensamento, esse sentimento, esse desejo de falar alguma coisa indevida ou fazer algo incorreto. Então se pede à Mãe Divina que mate esse
pensamento, esse sentimento, esse desejo de falar ou fazer. E assim, aos poucos, vai se transformando. A pessoa vai se tornando uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente das demais. Não é por, assim, forçar. E é natural. A pessoa se torna diferente naturalmente. Porque essa forma de viver nasce do seu interior. E não nasce de uma ação forçada, uma contenção, um aguentar, um suportar ou engolir, como se diz, algo, e sim por consequência de ausência do ego. Porque o que se ofende dentro de nós é o ego. O que se sente ofendido é o ego. Porque a consciência não é ofendida, a consciência não se ofende. Quando alguém nos diz algo desagradável, se nós sentimos algo aqui dentro, é o ego que está sentindo, não é a essência. Se nós sentimos ofendidos, quem está sendo ofendido é o nosso ego, é algum defeito. E aí temos que refletir para saber qual é, que defeito é esse. Por quê? Por orgulho? Por ciúme? Por vaidade? O que foi afetado? O que foi ofendido? Então, este ensinamento, estes 50 temas e mais os 25 temas da fase B, tem o objetivo de nos ensinar a modificar internamente, fazer uma mudança real, nos tornar diferentes. E assim, essa mudança se exterioriza naturalmente, sem nada forçado. Então, o nosso telefone e Telegram, o WhatsApp e Telegram é 55 é o Brasil, 62 a região, é 991 992 9355. Então é WhatsApp e Telegram 62991929355. E assim damos por terminada este tema e somos gratos a todos e convidamos a todos para assistirem os demais temas, que compartilhem com pessoas que acreditem que possam se interessar. E na descrição desse vídeo que permanece gravado tem um link que leva a um grupo no WhatsApp, onde todos são bem-vindos. Muito obrigado e boa noite.